aqui com Semiologia de Aves, eu sou Marcos Vinícius e vou fazer a apresentação aqui. Como tudo que a gente viu aqui na semiologia, né, esse estudo dos métodos do exame clínico, interpretar esse exame, tentar dar um diagnóstico para ele, ver a evolução da enfermidade, um prognóstico favorável, não favorável, reservado. E com tudo isso, quando o animal chegar para a gente, a ave chega para a gente, provavelmente ela já está com uma doença em curso, seja em período prodômico ou em período de estado, né, já apresentando talvez até sinais patognomônicos. No começo do ano eu tive até aula aí com um outro professor de outra disciplina que estava falando que o período prodrômico era o que apresentava sinais patognomônicos no animal. Eu tive, caramba, não acreditei no professor falando isso, mas tudo bem. E aí a maioria das aves vai chegar para a gente já com algum sinal clínico, né? Como, por exemplo, as penas eriçadas, olhos fechados, o bico meio aberto, ou sem voz, não está conseguindo piar, etc. A fraqueza, vômito, fezes com má formação, secreção nos olhos ou nas narinas, algum tipo de sangramento, trauma também, ou está sem comer e o tutor ficou preocupado, ou então tipo, tá só deitado no fundo de onde a ave fica. Mas, dentro de tudo isso, a gente, quando o animal se apresenta para a gente pode fazer, ter uma ideia de como proceder na anamnese passo a passo, até chegar realmente a perguntar ali para o tutor do animal sobre o animal em si. Então, vamos fazer um passo a passo aqui, né? Primeiro com a identificação desse tutor, questionar para ele acerca do ambiente em que a ave vive, do recinto em que a ave vive e depois do animal em si. Aí depois a gente passa para analisar o animal propriamente dito. Pois bem, a identificação do tutor, a gente tem que ter, se não for uma urgência, né, pode se prolongar bastante nessa primeira conversa, perguntar para ele bastante coisa, os cuidados que ele tem com a ave, quanto tempo ele está com aquela ave, qual foi a origem daquela ave, quanto tempo ele gasta por dia cuidando dela, se relacionando com ela, né, o tempo de convivência, e o local onde ele costuma manejar essa ave, em que ambiente esta ave está inserida, o que é que tem perto de onde ele mora, né? Se for um ambiente muito poluído, ou se teve reforma perto e teve muita poeira, muito pó de reforma, depois a gente fica... Se teve... Quais produtos químicos são utilizados, se inseticidas e venenos, às vezes o pessoal coloca veneno para matar rato, para matar baratas, coisas assim, o animal pode acabar se intoxicando com isso também, né? E dentro de tudo isso também tem a questão de zoonoses, que o animal pode receber essas zoonoses até do próprio recinto que ele está, e que também pode ser um perigo aí para a gente, né? Aí, sobre o recinto da ave, a gente tem que sempre ter o cuidado de perguntar se essa ave realmente é sozinha, se o proprietário cuidava só dela, ou se ela tinha convivência com outros animais, e da onde que esses outros animais vieram também, se eram animais da mesma espécie ou não, se nesse recinto que o animal costumava ficar, se tinha plantas lá, acontece às vezes do animal ingerir alguma planta tóxica que o proprietário nem sabe que é tóxica. Muitas das plantas ornamentais que nós temos hoje em dia dentro de casa apresentam alguns índices de toxicidade para esses animais, são bem sensíveis, né? Fazer perguntas também sobre a gaiola, né? Às vezes o animal não vai na gaiola em que ele já tinha o costume de viver, seja porque ela era muito grande, não deu para fazer o transporte até lá. E é até bom falar para o proprietário, quando se for uma consulta marcada, falar para ele trazer na gaiola que o animal já estiver, não fazer a limpeza, porque é para a gente poder também dar uma olhada nas fezes, de maneira geral, como é que esse proprietário cuidava da higienização, né?
E também falar para ele trazer essa gaiola coberta, porque o estímulo visual pode gerar mais estresse ainda na ave do que já está ali com alguma patologia e ainda ser explorada por nós, médicos veterinários, de alguma forma. E aí sempre olhar para essa questão de onde o animal está também com os conceitos na cabeça do bem-estar animal, né? Que são cinco liberdades que o animal deve ter. Estar livre de desconfortos de uma forma geral. Se esse ambiente está sendo um ambiente propício para dor, para lesões, para uma própria doença que a gente possa vir a constatar que o animal possui naquele momento, se nesse recinto o animal está conseguindo expressar o comportamento natural dele, estado emocional, está se relacionando bem com outros animais mesmo na mesma espécie, ou com o próprio proprietário que faz a limpeza ali, com outras pessoas que vivem no ambiente. Esse recinto também bem-estar também está sendo adequado para essa questão do estresse animal, para o animal não tá se estressando tanto, e também para a questão alimentar, né? O animal não está passando fome, não está passando sede, ter essa água e esse alimento disponíveis também de uma forma adequada. Além disso, é bom também perguntar sobre como é que esse recinto é forrado. Às vezes até o pessoal forra, por exemplo, com um jornal. Às vezes a tinta do jornal pode ser tóxica para o animal também. Então, tudo isso aí é um olhar clínico que a gente tem que ter com cuidado e que, a partir das respostas que a gente for obtendo do proprietário também, do tutor, a gente pode ir adaptando as próximas perguntas com aquele contexto, né? Às vezes a questão da anamnese não é uma receita de bolo. Às vezes a gente pode ir adaptando ela realmente para o contexto para conseguir explorar e entender melhor aquele contexto que o animal está inserido e o contexto biológico que o animal é apresentado para a gente, seja com alguma alteração patológica ou com o que a gente vê a constatar no final. E aí, depois a gente tem que questionar para o tutor também a respeito do animal em si, né? Qual a origem dele, se ele tem esses dados da idade do animal, e questionar isso aqui realmente muito importante sobre a alimentação que ele tá oferecendo para esse animal. Nós já fizemos quase praticamente 2 disciplinas de nutrição, e todas elas sempre focam na questão de que cada animal tem as suas próprias necessidades alimentares, nutricionais. Então, a alimentação, assim como na disciplina de avicultura, a gente viu que a galinha, lá no começo, na primeira idade, precisa de uma ração específica para ela poder crescer bem. As outras aves também precisam de alimentação específica, de uma forma ou de outra. Nós já temos disponíveis no mercado rações, alimentações, que são rações, que são espécies específicas, realmente já para ter essa adaptação, né? Não é interessante a gente disponibilizar uma alimentação, se a gente cria uma variedade de animais, disponibilizar aquelas rações que a gente compra com um mix de grãos ali, um mix de vários produtos diferentes, um negócio está coloridinho e foi colorido artificialmente, também pode apresentar um certo perigo. Também os líquidos que esse animal está ingerindo, se o proprietário faz a troca da água diária, semanal, se ele realmente está limpando ali o recipiente que a ave está apreendendo esses líquidos, da mesma forma também aprendendo nos alimentos, qual é o material que está ali, se é um material de ferro, de plástico, de vidro, como é que acontece o negócio, se esses 2 recipientes, né, das alimentações e dos líquidos está no fundo da gaiola, se o animal estiver na gaiola, se está realmente da forma mais adequada, que seria elevado, né, porque o animal não seria interessante ficar no fundo da gaiola, porque o animal pode acabar defecando em cima, acontecer alguma outra coisa. Questionar se esse animal tem um comportamento de voo, de sair, de voar, porque aí a gente já pode pensar na questão de se for uma fratura, um trauma, alguma coisa, ele ter caído, e os outros
comportamentos e hábitos gerais, né? Se o animal, de repente, passa o dia solto dentro de casa e o tutor passa o dia fora de casa, chega à noite, aí que vai cuidar do animal já de uma outra maneira. Eu já vi falar de animais que foram eletrocutados, né? Tava sozinho dentro de casa e aí chegou, tava eletrocutado, tava com alguma parte queimada e tal. E isso também não serve só para aves, serve para alguns outros animais. Essa questão de ter o cuidado se for deixar o animal sozinho, né, dentro do ambiente doméstico. E aí questionar também com o proprietário a partir de quando se houve alguma alteração nas fezes, se o animal se reproduziu de alguma forma, se colocou ovo, se estava choco, como é que ocorreu isso. Às vezes o problema do animal pode ser algum ovo preso no oviduto, essas coisas todas. Vacinação, se recebeu vacinação adequada, como foi, se não recebeu também, que a gente possa abordar de uma forma que o tutor consiga ser bem franco, né? Alteração, evolução do que a ave estiver sentindo ali naquele momento, a partir de quando o tutor começou a observar aquelas variações comportamentais e tal. E se também já foi administrado algum medicamento para aquele animal ali, que não é muito difícil de acontecer, ou se aquele animal já passou por algum outro veterinário, o que ele passou, o que foi que esse outro veterinário já falou, já conversou com esse tutor, para a gente poder gerar uma nova perspectiva de abordagem com relação àquilo tudo. Beleza. Dado esses 3 pontos, aí de conversa, né, dessa anamnese realmente, aí a gente pode partir para o que seria uma parte realmente prática e de constatação própria, né, vendo com os próprios olhos, e aí sim a gente parte para fazer essa inspeção do recinto. Tá atento para qual o material das grades, das telas que esse animal estava inserido, se eles estão sendo desgastados, se o animal estava desgastando aquilo ali, ou se já foi desgastado com o tempo e o animal, de repente, teve contato com aquele material e se intoxicou. Se esse recinto tem pontos de fuga e para o animal se aninhar também. O piso do recinto também é uma questão muito importante, foi muito ressaltado na disciplina de avicultura que nós fizemos. O puleiro, se o material do puleiro o animal vai ficar com a patinha dele muito aberta, né? Ou se vai ficar muito fechada também, o ideal é ficar mais ou menos assim. Na natureza é o que ele sempre vai procurar que realmente mais o agrada, né? Mas se for ele ficar em cima de uma arte muito grossa, pode dar algum problema nessas articulações do animal também. Bebedouro e comedouro, como eu já falei e especifiquei, aí agora a gente faz realmente uma constatação com os próprios olhos. A alimentação da mesma forma. E aí a gente vai conseguir olhar a evacuação, né? O nível de urato ali, se a fezes está muito branca ou se está muito líquida, pode ser decorrente de uma diarreia, se tem variação de cor, ou se tem alguma semente ali também pode acontecer. Ou se não é só uma evacuação por meio de fezes, tem alguma forma de regurgitação ou de vômito ali desse animal também. Tudo isso a gente tem que estar de olho, realmente de olho. Aí a gente parte para uma certa questão de inspeção do animal à distância, né? A gente sabe que as aves, o comportamento delas é sempre, na natureza, elas são presas, não predadores, então elas sempre vão estar em alerta ou nervosas para saber o que está acontecendo ali ao redor. E aí, de repente, a gente chega, né? Pode não estar muito acostumado e então a gente também tem que dar esse certo distanciamento do animal, tentar observar como é que ele se comporta, assim, para depois a gente conseguir fazer uma abordagem e, como eu vou falar adiante, pegar esse animal também da maneira correta para poder fazer uma inspeção dele propriamente dita. Mas a distância a gente pode ver, já notar se está ocorrendo alguma incoordenação motora, né? Se tem convulsão de alguma forma, dependendo do que o proprietário falou lá na anamnese também.
a postura desse animal, as penas, e aí, enquanto isso, quando a gente for conversando com o próprio tutor, a gente já vai observando todas essas coisas, né? Respiração do animal, questão do tenesmo, se o animal também está tendo alguma dificuldade para evacuar, e a salivação. Se a gente vê uma ave salivando, a questão realmente é preocupante. E quanto a isso também, eu me lembro da questão que o professor Jair fala sempre. Às vezes o proprietário trouxe por uma coisa que ele passou a observar do dia para a noite, talvez, e a gente, com esse hábito realmente de essa inspeção clínica, a gente conseguiu observar coisas ali que seriam até mais graves do que o próprio motivo da visita apresentada pelo tutor. Então, a gente tem que ter muito cuidado, depois dessa inspeção à distância, tem que ter cuidado também com a forma que a gente for abordar o animal para fazer essa contenção das aves, que elas podem apresentar esse comportamento defensivo. Então, de uma forma ou de outra, é bom a gente tentar achar talvez um ponto cego, ou tentar, uma pessoa distrai o animal e a outra pessoa tenta pegar ali de uma forma rápida, né? Aí estar atento para essa questão das questões anatômicas dos animais e a diferença que a gente vai ter de ave para ave. Tem ave que a gente vai ter que estar super preocupado em primeiro conter os pés, porque é a parte mais perigosa. E aí a gente já entra com luva de couro, essas coisas todas. Outros a gente não vai ter tanta necessidade assim, e aí a gente pode ir para ali com uma toalha mesmo, ou então ter a preocupação de conter primeiro a cabeça, por conta da picada dessas aves, e depois conter os pés. Aí tem a questão de riscos do local que a gente vai fazer isso também, né? Tem que ser um local fechado, sem ponto de fuga, etc. Se for numa sala, fica menor, fica mais fácil, diminui o estresse do animal, realmente. E aí nós temos uma série de técnicas de contenção, realmente, para essas aves, né? Por exemplo, nessa foto aqui, eu imagino que esse animal tenha para estar sendo quase enforcado aí, não deve estar conseguindo respirar direito. A gente tem que ter muito cuidado se não vai apertar essa questão das costelas do animal, né? Tem que ter o cuidado de contê-las. Vocês estão me vendo aqui a mão? Contê-las com esses dois dedos e com o dedo indicador apoiar a cabeça do animal por cima, realmente, para que ela não possa mover e a gente possa passar para uma inspeção mais adequada. Com os outros dedos, ter cuidado para não ficar apertando demais, por exemplo, o pescoço do animal. Pode ocorrer alguma alteração ali na traqueia dele mesmo, quando a gente estiver manejando, e também isso também gerar alguns outros problemas para os animais, né? Pois bem contido, com luvas de couro, ou com luvas conventuais, ou com toalhas, a gente passa para essa questão de fazer uma pesagem do animal com cuidado. Cabeça, eu já falei, ou ouvidos também, não vai ter o pavilhão auricular, mas tá observando, fazer essa inspeção dos ouvidos, se não está muito cheio de cera, ou o que é que tem ali, o que está acontecendo. Narinas, da mesma forma, a professora Líria falou para a gente essa questão das narinas em relação ao bico também do tucano, né, que é bem difícil de visualizar até, então também ter cuidado de não matar esse animal tanto sufocado, da forma que a gente estiver pegando ele, quanto se a gente for analisar o bico e as narinas ali. Dar uma olhada na cavidade oral, observar a coana, que é a passagem ali meio que orofaríngea também, se está tudo certo. O estado nutricional do animal é sempre a gente realmente fazer esse esforço de classificar o animal quanto ao score corporal também, se não está muito obeso, ou se está caquético, ou está no nível normal ali, a gente pode observar isso pelo músculo peitoral também. E em poucos animais que a gente vai deixar de explorar esse score corporal peitoral para ter que explorar pelo músculo das coxas, né? Mas e aí a gente continua a expressão com aves, os membros anteriores, os membros posteriores, ter cuidado para observar também esse reflexo de agarrar, que o animal deve ter, se não tiver, a gente também explorar qual é a origem
desse problema, que não está tendo reflexo de agarrar. Observar as penas e a pele do animal, né? Se o animal está todo coberto de penas, ter o carinho ali de observar realmente o que está acontecendo ali por debaixo, como é que está a coloração da pele desse animal. E a pele que reveste os pés também, né? Aquela questão de como é que é o chão do recinto que ele está, né? Se esse chão não está também atrapalhando com essa questão do revestimento dos pés desses animais. E aí também tem a questão da cloaca, pode estar cloaca, temperatura corporal, a gente pode medir por lá. A glândula uropigiana também tem que dar uma olhada se não está alterado. Não tem todas as aves, né? Mas as aves que tiver a gente tem que ter também essa atenção, ver o volume da glândula, ver como é que tá as penas ao redor da glândula uropigiana, essas coisas. E aí, ponto 5, a palpação. Eu já até adiantei demais. E aí, é bom, de uma forma de eu ter sempre cuidado da gente estar com luvas, porque se esse animal apresentar alguma doença zoonótica, né, pode estar passando aí pra gente, ou então pode, depois a gente for pegar algum outro animal logo após esse também, sempre bom a gente tá de luvas, que é um negócio mais descartável, né, não sofrer essa contaminação por tantas superbactérias que nós temos hoje, quanto de fungos em geral. A gente mesmo da veterinária, a gente não estuda muito bem essa questão dos fungos, apesar de ser também um mundo aí de perigo e que os nossos animais podem apresentar muitas patologias por conta deles também. Mas enfim, população, tenha cuidado para observar direitinho o tamanho, a simetria entre os membros desse animal, a localização, se tiver realmente alguma alteração, tentar escrever um pouco onde é que está essa localização, a consistência, se a gente observar alguma massa diferente, mobilidade, né, a gente sempre lembra dessas coisas quando para falar sobre questão de câncer, essas coisas. Temperatura do animal, ter cuidado, se passar de 43 graus, o negócio fica difícil de um animal estar já em uma hipertermia, né? Mas também acho que 38 graus, menos de 38 graus, já está em hipotermia. Então, é bastante diferente dos animais que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a ver para esses animais que sejam eles pets exóticos ou silvestres. Aí também tem a questão da sensibilidade, né? Se ele realmente está sentindo o nosso toque ali, ou se o nosso toque está sendo um grande incômodo. E a atenção principal para a região cervical e a região abdominal deles, por conta de todas as vértebras que o pescoço apresenta, quanto para a questão abdominal ali, onde vai ter passagem dos ovos e o tato também, não apertar muito aquela região. Se a gente estourar algum ovo ali no ouvido, tu vai ter problema com hemorragias, etc., que pode virar um problema ainda maior do que o problema que esse animal venha a se apresentar para a gente. E aí, a questão mais prática, né, digamos assim, se a gente for fazer alguma auscultação, percussão nos animais, lembrar que eles não têm diafragma, então aí a questão, os pulmões vão tá juntos aos músculos das costelas, né, vai ter a questão dos sacos aéreos aí, e o estetoscópio, às vezes a gente não vai conseguir escutar muito bem com o estetoscópio normal, a gente vai precisar de um estetoscópio menorzinho, pediátrico, eu acho o nome, e de uma forma de eu tentar observar a frequência cardíaca desses animais e se tem esses ruídos inspiratórios também. A olfação. Dá uma olhada nas fezes desse animal, né? As fezes não é para feder normalmente assim, um punhadinho de fezes. Então, se tiver com um cheiro muito forte, ter esse cuidado para observar também. Pode ser uma candidíase, pode ser uma alteração na flora gastrointestinal desse animal, ou abscessos de uma forma geral no aparelho digestório, que a gente vai ter que estar empregando alguns outros métodos depois aí para explorar isso de uma forma melhor, né? E dentre esses outros métodos, nós temos esses exames complementares, exames laboratoriais de fezes e urina.
A gente não precisa conter a ave, né, para tê-los, mas é importante estar coletando o mais fresco possível. Se for realmente necessário fazer uma coleta de sangue, saber os equipamentos, claro, e o volume, só o volume necessário, como às vezes os animais são muito pequenos, qualquer variação no volume pode fazer uma imensa diferença, né? Então, tá aí fazendo a punção apenas do volume realmente necessário. Suave orofaríngeo, ele será feito, se for necessário, abre o bico do animal e faz ali pela coana também, suavezinho. Exames radiográficos, tem a radiografia comum, a gente sempre vai ter o cuidado de fazer tanto na parte dorsal quanto na parte ventral do animal, e a radiografia contrastada, que é feita com sulfato de bário, e aí que é um material inerte, mas aí a gente vai esperar umas 2 horas para depois conseguir fazer essa radiografia e ver o sulfato. Ele é também aplicado de maneira oral, por meio de uma sonda, e é bonitinho ver a radiografia contrastada. Também tem a endoscopia, que aí, no caso, eu achei mais complexa, de uma forma ou de outra, porque a gente tem que sedar o animal, tem que fazer uma anestesia geral, né? Mas a endoscopia a gente vai fazer só em aves que tiverem um peso maior de que 100 gramas. Nas menores do que isso, fica perigoso. Mas aí a gente pode fazer esse exame específico para uma colheita de algum material, uma biópsia, e aí realizar uma laparoscopia exploratória, nome lindo demais, tanto da traqueia, da seringe, do esôfago desse animal, ou então pela cloaca ali, né, que também é um local importante a ser observado em algumas patologias. Então, e aí tem a questão do estresse, que eu acho que quase todo mundo todos os outros grupos que apresentaram antes de mim também tiveram o cuidado de falar sobre isso, não? Tanto o estresse na contenção, que pode até chegar animais virem a óbito já na contenção, e ver esse balanço do benefício que o animal vai ter com essa exploração passo a passo, com o tempo que ele vai estar contido ali, em relação ao que a gente vai poder proporcionar para ele de saúde, de melhora no bem-estar. Então, era isso que eu tinha para falar por hoje. Obrigado pela atenção de todos vocês. Eu fico extremamente feliz por estar sendo ouvido. E era isso. Muito obrigado.